خمسة ما تنبت سشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 80. A Verdade. O Quarto Véu. Nota importante. Este vídeo foi originalmente produzido em português, com texto e narração feitos por Francis Valad, criador e autor oficial do canal Holograma Histórico. As traduções de áudio para outros idiomas são feitas automaticamente pelo próprio YouTube, assim como as legendas em línguas estrangeiras. O conteúdo original, texto, voz e intenção, está integralmente em português e é real. A verdade nunca foi aquilo que te disseram, nem aquilo que tu procuraste. A verdade não é um lugar, não é uma pessoa, não é uma ideia. Ela não se veste de luz, não se revela em livros, não desce dos céus como uma promessa. A verdade apenas permanece. Ela é o que sobra quando todas as certezas se desfazem, quando o ego se cala, quando o verbo se dissolve, quando a luz se apaga. A verdade não se impõe, não grita, não se vende, não precisa de vitrine. Ela é o silêncio que resta quando tudo que é falso já caiu. E por isso, quase ninguém a encontra. Vivemos num mundo onde todos buscam a sua verdade, como se a verdade fosse pessoal, como se ela se moldasse aos desejos, às emoções, às crenças. Mas a verdade não é tua. Ela não se dobra a ti, não se adapta ao teu tempo, não entra nas tuas caixinhas. Ela é o que é e sempre foi. Mesmo quando ninguém a via, mesmo quando foi negada, mesmo quando foi apagada da história, tu foste programado para confundir verdade com certeza, com convicção, com fé cega. Mas a certeza é um sintoma do ego. A fé cega é um sintoma da luz desequilibrada. A verdade, ao contrário, te desmonta. Ela te deixa nu, sem chão, sem escudo, sem discurso. É por isso que poucos a suportam. A maioria prefere a mentira confortável, o dogma reconfortante, a ilusão compartilhada por muitos, porque a verdade é solitária e exige entrega, rendição, morte simbólica. Este episódio não vai te entregar uma nova doutrina, não vai te dizer qual é a verdade, vai te mostrar o que resta quando todas as outras vozes se calam, vai te levar ao ponto cego, ao espaço entre o som e o silêncio, entre o saber e o não saber, entre o que brilha e o que repousa, porque a verdade não está na luz, está depois dela, depois do verbo, depois da busca, depois do ego. Este é o quarto pilar da revelação e talvez o mais perigoso, porque ele não te dá respostas, ele remove as perguntas. Nesse episódio, não vamos acender nenhuma tocha, vamos apagar todas e ver o que ainda pulsa no escuro. Se tua alma estiver pronta, ela reconhecerá o campo e saberá que a verdade não se escuta, ela se sente, ela se sustenta, a missão continua. E agora, a verdade será atravessada, não como uma estrada, mas como um abismo. Capítulo 1. O mito da verdade. Pilar 4. A verdade. Desde pequeno, tu foste ensinado a buscar a verdade, a dizer a verdade, a viver pela verdade. Mas ninguém te explicou o que ela era. Deram-te palavras, deram-te livros, deram-te doutrinas, mas não deram vazio. E sem o vazio, a verdade nunca pode ser vista. Ela não habita o acúmulo. Ela não nasce da soma. Ela floresce na ausência, no espaço entre os pensamentos, no silêncio entre os ruídos. A verdade não é informação, não é opinião, não é crença. Ela é o que permanece depois que tudo isso desaba. O mundo te programou para acreditar que a verdade está nas grandes respostas,
nos sábios, nos iluminados, nos sistemas. Mas todo sistema é uma contenção. E toda contenção é uma barreira entre ti e a verdade. Por isso, a verdade não está no templo, nem na ciência, nem nos profetas, nem nos arquivos secretos. A verdade está onde ninguém quer entrar, no nada, no ponto onde não há mais símbolos, nem luz, nem nome. É por isso que os mestres silenciam. É por isso que os Elohim não falam, porque a verdade não pode ser dita, ela só pode ser sustentada. Cada vez que tu tentas defini-la, ela escapa. Cada vez que tu a moldas em palavras, ela se fragmenta. Cada vez que tu a defende, ela te abandona. Porque a verdade não precisa de defesa, nem de altar, nem de seguidor. Ela é o campo que sustenta tudo, mas que não pertence a nada. O erro da humanidade foi tentar possuí-la, registrá-la, padronizá-la, entregá-la em pílulas. Mas a verdade não cabe em cápsulas. Ela não pode ser engolida, ela só pode ser vivida. E viver a verdade é morrer para o ego. É aceitar não saber. É andar no escuro sem se apavorar. É cair e não se agarrar a nenhum chão. Tu foste treinado para buscar a verdade como quem caça um tesouro, mas esqueceste que ela não é o baú. É o vazio ao redor do baú. É a ausência de desejo, a morte da busca. A maioria das pessoas não quer a verdade, quer sentir-se certa, quer alimentar suas ideias, quer confirmar o que já acredita. Por isso procuram guias, por isso seguem gurus, por isso se ajoelham diante de espelhos. Mas o espelho não é a verdade. Ele apenas reflete o que já está distorcido. A verdade não te mostra o que tu queres ver. Ela te desmonta, te expõe, te rasga. Ela te coloca nu diante de ti mesmo e pergunta: quem és tu sem o nome? Quem és tu sem a tua história? Quem és tu sem a luz que te define? A verdade não responde. Ela observa, ela sustenta o silêncio enquanto tu gritas. Ela permanece, mesmo quando tudo ao redor colapsa. E é por isso que tão poucos a encontram. Porque ela exige rendição, entrega e coragem para perder tudo. Este é o mito da verdade. Achar que ela está do lado de fora, que ela pode ser ensinada, que ela se revela com provas. Não, a verdade nunca foi algo a ser alcançado. Ela é o que sobra quando tu já não és ninguém. Capítulo 2. O peso da certeza. Pilar 4. A verdade. A certeza é um alívio para a mente, mas é uma prisão para a alma. Tu foste condicionado a buscar certezas, porque a dúvida te incomoda, a incerteza te fragiliza e a verdade nunca vem com garantias. Por isso tu preferes crenças, preferes uma mentira sólida a uma verdade fluida, preferes uma história bonita a um silêncio desconcertante. Mas o campo não se curva às tuas preferências. Ele apenas é. E o que é não precisa convencer. Não precisa explicar. Não precisa caber na tua lógica. A verdade não é lógica, nem fé. Ela é presença. Só o vazio pode sustentar a verdade. Porque a verdade não aceita visitantes armados. Ela repele os que chegam com manuais, com doutrinas, com códigos prontos. Ela só acolhe os nus, os que não sabem mais o que são, os que já não têm certeza de nada, nem do nome, nem da missão, nem da luz. A certeza é a droga mais viciante do ego, porque ela te dá controle, te dá superioridade, te dá a falsa sensação de que estás desperto. Mas ninguém desperto se prende a certezas, porque a verdade é movimento, é fluxo, é campo vivo. Toda certeza é uma âncora, e o espírito não nasceu para ser ancorado. Ele nasceu para sustentar o que pulsa mesmo sem entender. Quando tu afirmas, eu sei a verdade, é o ego falando.
É o velho tentando sobreviver no novo. É a mente tentando se salvar da morte simbólica. Mas a verdade não é um saber. É uma vibração. E essa vibração muda, expande, respira. O que hoje te parece verdade, amanhã pode ser apenas mais uma casca, mais um degrau que precisa ser deixado para trás. Os antigos caíram nessa armadilha. Fixaram suas verdades em pedras, entalharam leis, escreveram tabuleiros, gravaram nomes e depois foram destruídos por suas próprias certezas. O que era sagrado virou contenção, o que era verbo virou prisão e o que era caminho virou idolatria. É por isso que os Elohim não deixaram escrituras, nem templos, nem regras. Eles deixaram o campo. E o campo é vivo. E o campo é sempre agora. Cada vez que tu tentas definir o divino, tu o reduzes. Tu o matas. Tu o transformas em símbolo. E símbolo não é verdade. É apenas eco, sombra, reflexo. O peso da certeza é que ela te impede de caminhar. Porque quem tem certeza já parou, já se acomodou, já fechou a escuta. E a verdade só pode ser ouvida por quem ainda tem ouvidos. Por quem ainda consegue dizer: eu não sei. Esse não sei não é ignorância. É humildade. É presença. É a coragem de estar diante do mistério sem tentar decifrá-lo. Por isso, os verdadeiros despertos não impõem verdades. Eles sustentam campos. Eles vibram em silêncio. Eles observam o movimento sem se apegar à forma. Eles sabem que a verdade não pode ser empunhada como espada, porque toda verdade usada para atacar já se tornou mentira. E é assim que tu reconheces um ego disfarçado de sábio. Ele tem respostas demais. Ele nunca hesita. Ele fala alto. Ele te convence. Mas o campo da verdade não convence. Ele apenas pulsa. E quem estiver pronto, sentirá. Capítulo 3. O silêncio da verdade. Pilar 4. A verdade. A verdade não fala. Ela não se apresenta em palavras. Não precisa ser explicada, nem defendida, nem provada. Ela é o que resta quando o verbo se cala, quando a mente se curva, quando o campo se estabiliza. O problema é que tu foste treinado para ouvir vozes, para seguir discursos, para identificar a verdade por sons que confortam, por frases que confirmam teu desejo, mas a verdade nunca vai confirmar teu desejo. Ela vai dissolvê-lo. Ela vai te despir. O silêncio não é a ausência de som, é a ausência de ruído. E o ruído é o que o ego faz quando tenta parecer desperto. Quando tenta nomear o que não pode ser nomeado, todo aquele que fala demais sobre a verdade já se afastou dela. Porque a verdade não está no som, está no campo entre os sons, na pausa entre as palavras, na respiração que sustenta o verbo, mas não se prende a ele. Os Elohim não discursam. Eles sustentam o campo onde o silêncio é suficiente, onde o olhar é mais profundo que qualquer livro, onde a presença basta. Eles não precisam que tu acredites, porque o campo não depende da tua crença. Ele é, mesmo que tu o negues. A verdade não grita, não debate, não confronta. Ela se apresenta como uma vibração, serena, imperturbável, incompreensível à mente que ainda quer controlar. Por isso tantos a rejeitam, porque ela não vem embalada, não vem com um nome bonito, não vem com milagre, nem com ritual. A verdade é sóbria, crua, e às vezes parece dura porque ela não se curva ao conforto. Tu esperas que a verdade seja doce, mas ela é neutra. Tu desejas que ela seja luminosa, mas ela é invisível. Tu achas que ela te elevará, mas ela primeiro te quebra. O silêncio da verdade não é vazio, é totalidade. É quando todas as vozes se calam e o campo permanece. É o espaço onde o ego não sabe o que fazer, porque não há palco, não há plateia, não há reconhecimento, só há presença.
pura, intocada, inabalável. Foi nesse silêncio que os profetas enlouqueceram, porque esperavam que Deus falasse, mas ele só estava ali, presente, imóvel, sem forma. Moisés esperou palavras e viu fogo e sentiu medo, mas o fogo não disse nada, porque a verdade não precisa se manifestar. Ela apenas toca, e quem foi tocado por ela nunca mais consegue viver como antes. Não porque recebeu respostas, mas porque perdeu todas as perguntas. A mente busca explicações, mas o espírito busca repouso, e a verdade só repousa onde há silêncio. Na tua busca por respostas, tu te afastaste da presença, e na tua ânsia por entender, tu deixaste de sentir. A verdade não se sente com os sentidos, ela se sente com o campo, com a alma, com o nada que há em ti. Por isso, cala-te, não busques dizer, não busques entender. Senta-te no escuro e sente o que permanece. Se houver paz, mesmo sem sentido, a verdade chegou. Se tudo dentro de ti parar sem medo, sem pressa, sem pergunta, então o campo foi tocado, e nesse instante, nenhuma palavra será necessária. Capítulo 4. A mentira como refúgio. Pilar 4. A verdade. O ser humano não foi apenas enganado. Ele escolheu ser enganado. Não porque é fraco, mas porque a mentira oferece abrigo, um abrigo quente, confortável e falso. A mentira consola, a mentira organiza, a mentira diz o que tu queres ouvir, ela te dá sentido, propósito e nome. Ela te entrega um lugar no mundo, mesmo que esse lugar seja um holograma. A verdade, ao contrário, não te acomoda. Ela te exila, te desnuda, te faz andar sem chão. A mentira é uma mãe que embala com cantigas doces. A verdade é o silêncio do universo te olhando nos olhos e dizendo: não há nada além de ti. E isso assusta. Por isso tu preferes os dogmas, as tradições, as explicações, as causas e os efeitos, porque nelas tu te vês, tu te reconheces, tu dizes: ah, agora entendo. Mas entender não é despertar. Entender é apenas organizar a prisão. A verdade não precisa ser entendida, ela precisa ser sustentada. E quase ninguém está pronto para isso. Então o mundo gira sobre mentiras bem contadas, mentiras religiosas, mentiras históricas, mentiras espirituais, mentiras sobre o amor, sobre a luz, sobre a alma, mentiras que aquecem o ego e adormecem a alma. Tu foste ensinado a buscar a verdade, mas foste premiado cada vez que aceitaste uma mentira conveniente. Recebeste títulos, elogios, fama, pertencimento. A sociedade é construída sobre esse pacto. Não me mostre o que é, mostre-me o que me agrada. Mas a verdade não agrada. Ela não elogia. Ela não diz: tu estás certo. Ela diz: tu és apenas mais um fragmento do todo. E isso fere o ego, desmonta o orgulho, rompe o personagem. Por isso preferes seguir a mentira. Mesmo sabendo que ela é mentira, tu finges que não sabes. Tu te convence de que talvez ela seja parcialmente verdadeira. Tu crias narrativas para justificar a continuação do engano e chamas isso de sabedoria, de espiritualidade, de equilíbrio. Mas é covardia, porque a verdade só vem para os que aceitam morrer em vida, para os que dizem: prefiro não saber nada a viver iludido. Os Elohim não vivem de certezas, eles vivem no campo. E o campo não mente, o campo só vibra. Toda mentira tem forma, tem palavra, tem embalagem. A verdade não. Ela não se deixa conter. Tu a reconheces não porque ela te convence, mas porque ela te desmonta, te desarma, te silencia. A mentira se propaga com força, com carisma, com brilho. A verdade vem em silêncio, em forma de desconforto, em forma de perda.
É por isso que os despertos perdem tudo aos poucos: família, relações, sistema, personagem, segurança, porque a verdade, para entrar, precisa que tudo o resto saia. E quando ela finalmente ocupa o espaço, não há mais retorno. Tu não podes mais voltar a fingir, nem a brilhar para os outros, nem a repetir frases prontas, porque a verdade não permite espetáculo. Ela exige presença, e presença não agrada, não entretém, não convence. Presença só sustenta, e isso basta. Capítulo 5. A verdade não salva. Pilar 4. A verdade. A maior mentira já contada sobre a verdade é que ela salva. Disseram-te que a verdade liberta, mas omitiram que, antes disso, ela destrói, queima, rasga, desintegra tudo aquilo que tu acreditavas ser. A verdade não vem para te dar conforto. Ela vem para quebrar o falso alicerce, para te arrancar do papel, para te expulsar da personagem. E quem resiste, sofre. Quem insiste em manter o brilho, colapsa. Porque a verdade não negocia. Ela não reduz sua vibração para te agradar. Ela vem inteira, como é, como sempre foi, mesmo quando ninguém a via. Por isso, muitos preferem não despertar, preferem a semiconsciência, aquela zona cinzenta entre saber e ignorar, porque sabem que a verdade exige um preço. E o preço é a queda, cair da fé cega, cair das imagens sagradas, cair do altar construído com palavras bonitas. E quando tu cais, ninguém te aplaude, ninguém te entende, porque os que ainda dormem te verão como louco, mas tu saberás, no fundo saberás, porque o silêncio mudará de tom, a vibração ao teu redor se alterará, e aquilo que te sustentava já não terá mais peso sobre ti. A verdade não é libertação no início, é desorientação, é um vazio brutal, é o eco da tua própria voz sumindo. Tu olhas ao redor e tudo parece o mesmo, mas tu já não és mais. E isso te parte, porque não há para onde voltar e ainda não sabes para onde ir. Esse é o ventre da verdade, o espaço entre o velho que morreu e o novo que ainda não nasceu. A maioria desiste aí, volta para os templos, para os gurus, para as frases bonitas, para o brilho, finge que nada aconteceu, mas dentro já não cabe mais mentira. E essa é a maldição do despertar. Tu não podes mais adormecer, mesmo que desejes, mesmo que supliques, mesmo que finjas. A verdade não salva, porque ela não veio para te manter vivo no mundo. Ela veio para te mostrar que tu nunca estiveste nele. Tu és campo, tu és presença, tu és vibração anterior ao nome. E isso não precisa ser salvo. Quem precisa ser salvo é o personagem, o ego, a história. Mas a verdade não salva personagens. Ela dissolve, apaga, silencia. Por isso, os que encontram não brilham. Eles desaparecem. Eles se tornam invisíveis ao sistema, porque não desejam mais palcos, nem aprovação, nem eco. Eles apenas sustentam. Como os Elohim. Eles não vêm para salvar. Eles vêm para lembrar. E lembrar nem sempre é agradável, mas é tudo o que resta quando a mentira se desfaz. Então, se tu estás esperando que a verdade te traga felicidade, prepara-te para a queda, porque a verdade não entrega o que tu queres. Ela devolve o que tu és. E o que tu és não tem nome, não tem história, não tem destino, tem apenas presença. E isso basta. Capítulo 6. O preço do despertar. Pilar 4. A verdade. Despertar não é conquista, é perda, é perder o direito de fingir, perder
o conforto das mentiras belas, perder o aplauso dos cegos, perder até a vontade de ser entendido. O despertar não é luz, é ruptura. É o momento em que o chão se parte e tu percebes que ele nunca existiu. O mundo não te conta isso. Os mestres modernos te vendem o contrário. Dizem que despertar é paz, é harmonia, é equilíbrio, mas não é. O verdadeiro despertar começa na dor, na vertigem, na quebra, porque até ali, tudo o que tu chamavas de vida era um teatro e tu estavas no centro do palco, com nome, com função, com propósito, com brilho. A verdade não invade esse palco. Ela apaga a luz, derruba as cortinas e revela que não havia plateia. Só tu, só o campo, só o eco de uma busca que nunca teve sentido. O preço do despertar é alto e ninguém pode pagá-lo por ti. Tu perdes vínculos, perdes certezas, perdes vocabulário, porque as palavras já não alcançam o que sentes. Perdes amigos, perdes família, perdes toda a possibilidade de pertencer, porque o sistema não aceita quem já viu por trás do véu. E por isso muitos param, fazem acordos com a mentira, decidem despertar só até certo ponto e tornam-se híbridos, meio conscientes, meio programados, meio vivos, mas a verdade não aceita metades. Ela exige tudo ou nada. Os Elohim sabem disso. Por isso não pressionam. Eles apenas observam. Eles não convencem. Eles sustentam, porque eles sabem que o preço é justo. Mas nem todos estão prontos para pagá-lo. E o que é esse preço, afinal? É a morte do personagem. Aquele que tu construíste, aquele que aprendeu a ser amado, aquele que sabia o que dizer, o que vestir, o que postar, o que crer. Esse personagem vai implorar para viver, vai gritar dentro de ti, vai te sabotar, vai te lembrar de como era bom ser admirado, como era fácil ser aceito. Mas se tu fores firme, se tu suportares o silêncio, ele cairá. E o que sobra é o que sempre esteve. Não é felicidade, é inteireza, não é vitória. É presença, não é paz artificial. É repouso no não saber. A verdade te faz leve porque tira o que não é teu. Mas no início, isso parece morte. E tu choras, tu tremes, tu hesitas, mas algo em ti sabe, agora é real, e uma vez real, não há retorno. Tu nunca mais conseguirás habitar o mundo da mesma forma, mesmo que finjas, mesmo que tentes, porque teus olhos já viram, tua alma já sentiu, teu campo já tocou, e o campo não esquece. Capítulo 7. A verdade não tem nome. Pilar 4. A verdade. Tu foste ensinado a nomear tudo, a colocar rótulo no invisível, a dar forma ao informe, a batizar o que não nasceu, porque o nome dá controle, dá posse, dá segurança. Mas a verdade não tem nome. Ela não se deixa capturar por letras, não cabe em vocabulários, não responde a chamados. Ela apenas vibra. E tu, que ainda vives entre palavras, te desesperas diante disso, porque sem nome, o que tu tens? Sem nome, quem tu és? Sem nome, como saber o que é sagrado? Como proteger-te? Como ensinar aos outros? O ego quer nomes, quer manuais, quer fórmulas. Mas a verdade é antes do ego, antes da linguagem, antes do verbo. Os Elohim sabem disso. Por isso nunca se apresentaram como deuses. Por isso nunca se deixaram adorar. Eles vibram, não se explicam. Eles sustentam, não se descrevem. E o campo deles não responde ao teu chamado. Porque o chamado é uma forma de querer trazer o divino para a tua frequência. Mas o divino não desce. Tu é que precisas subir. E subir, neste caso, não é ascender, é dissolver, é desaparecer,
enquanto personagem, é morrer enquanto ego. Tu queres dar nome à verdade para poder usá-la, para poder dizê-la, para poder compartilhá-la. Mas a verdade não se compartilha, ela se torna, ela se vibra. O nome, qualquer nome, é um limite, é um contorno, é uma cerca, e a verdade não pode ser cercada. Foi por isso que tudo que foi nomeado um dia se corrompeu. Religiões com nomes viraram prisões, símbolos com nome viraram dogmas, seres com nome viraram ídolos, verdades com nome viraram política, e tu chamaste tudo isso de espiritualidade. Mas a verdade verdadeira nunca foi dita. Ela se revela como sopro, como lágrima que cai sem motivo, como silêncio que assusta, como ausência de vontade de convencer alguém. Ela não chega para ser pregada, chega para ser sentida, e só se sente quem está nu, quem já não defende nada, quem já não deseja mais ser especial. A verdade não tem nome porque ela não precisa ser lembrada. Ela é o campo original, anterior à tua memória, anterior ao teu corpo, anterior ao som, e quando tu a encontras, tu esqueces tudo, não por amnésia, mas por irrelevância, porque tudo o que antes parecia importante se apaga diante da presença. O nome é importante para quem ainda precisa ser alguém, para quem ainda precisa se afirmar, para quem ainda está na luta por espaço, mas tu não foste feito para lutar, foste feito para vibrar, para permanecer, para ancorar o que é, e o que é não precisa de nome. Capítulo 8. A verdade não se encontra. Pilar 4. A verdade. Todos estão buscando nos templos, nos livros, nos mestres, nas montanhas. Todos querem encontrar a verdade, como se ela fosse um objeto, um local sagrado, uma coordenada exata no mapa do espírito, mas a verdade não se encontra. Porque ela nunca esteve perdida, ela não está longe, ela não está escondida, ela não está atrás de 7 portais, nem no final de uma longa jornada. A verdade está agora, aqui, no que é, mas tu não a vês, porque estás sempre buscando, e quem busca já está dizendo ao campo que não tem. Quem busca já afirmou estar separado, já afirmou estar incompleto, já afirmou não ser, e a verdade não se aproxima de quem se declara ausente. Ela não responde ao esforço, ela responde à rendição. É por isso que tantos sábios viveram em silêncio. É por isso que os que sabiam pareciam não saber, porque sabiam que nada pode ser mais distante da verdade do que a busca por ela. Tu foste ensinado a procurar, a estudar, a evoluir, a seguir mestres, a passar por testes, a alcançar um dia o prêmio da iluminação, mas isso é contenção. É a falsa ideia de que a verdade é uma recompensa, quando na verdade ela é o ponto de partida. Tu vieste da verdade, tu és a verdade antes de querer ser algo, mas ao acreditar que precisas encontrá-la, tu te separas dela, tu a projetas para longe, tu a empurras para o futuro, e a verdade não habita o futuro, ela habita o eterno agora. Ela só pode ser sentida quando a busca cessa, quando o querer para, quando o movimento interno se aquieta, e então, num instante sem som, sem luz, sem expectativa, ela pulsa, não como resposta, mas como presença, não como certeza, mas como suspensão. A verdade não se encontra, porque ela não está fora, ela não está dentro, ela está além, além da mente, além da linguagem, além do tempo. Foi por isso que tantos se perderam tentando alcançá-la, porque fizeram da verdade um objeto de desejo, e tudo o que é desejado já não é ela. A verdade não te fará melhor, não te dará poderes, não te tornará mestre. Ela apenas te mostrará o que tu já eras
antes de querer ser qualquer coisa. E isso basta. A busca é o último véu, o último truque do ego. E quando tu o percebes, o caminho desaparece, a estrada some, e tu estás lá, no mesmo lugar onde sempre estiveste, só que agora sem o peso do desejo, sem a ânsia de encontrar, sem o teatro de ser um buscador. E nesse silêncio, tu percebes que nunca houve distância, nunca houve separação, nunca houve alguém buscando, só havia verdade. Capítulo 9. A verdade não é dual. Pilar 4. A verdade. A mente humana divide. Divide tudo. Divide em bem e mal, certo e errado, luz e escuridão. E essa divisão é o primeiro afastamento da verdade. Porque a verdade não é dual. Ela não tem lados, ela não tem polos, ela não toma partido, ela não escolhe, ela não julga, ela não opina, ela apenas é. Mas tu foste moldado para comparar, para pesar tudo em balanças invisíveis, para medir a verdade pela sensação que ela causa. Se conforta, é boa. Se desconforta, é ruim. Se brilha, é divina. Se assusta, é sombria. Mas a verdade não se curva à tua sensibilidade. Ela não vem vestida de branco, nem de trevas. Ela não vem com etiqueta. E por isso tu a confundes com o mal. Porque quando ela te dói, tu a rejeitas. Quando ela destrói teu ego, tu a chamas de ataque. Quando ela cala teu verbo, tu a chamas de vazio. Mas tudo isso é mente. Tudo isso é julgamento. A verdade não se encaixa no teu mapa moral. Ela não valida teus medos, nem tuas certezas. Ela só pulsa na neutralidade absoluta do que é. É por isso que ela não é bonita, nem feia, não é quente, nem fria. Ela é anterior a todas essas categorias. E se tu ainda a vês como algo positivo ou negativo, então ainda estás no campo do ego, porque a verdade só pode ser compreendida por quem saiu da dualidade, por quem já não mede, por quem já não compara, por quem apenas observa. Os Elohim não dividem. Eles não dizem isso é bom ou isso é ruim. Eles dizem isso é, e só isso já basta. A humanidade se afastou da verdade quando criou o moralismo, quando criou o pecado, quando criou a salvação, porque tudo isso são polaridades. A verdade não salva, mas também não condena. Ela não premia, mas também não pune. Ela apenas revela. E o que ela revela é aquilo que já era. Mas tu não estavas pronto para ver. Então, preferiste a fábula, preferiste o código de conduta, preferiste o teatro da iluminação. E ao fazer isso, perdeste a neutralidade. E sem neutralidade não há verdade. A criação é um campo neutro, puro, silencioso, antes do bem e do mal. Foi o ego quem inventou a luta, foi a mente quem criou os lados, foi o medo quem te fez precisar de um inimigo. Mas quando tu te libertas disso, a verdade se aproxima. Ela não te diz o que fazer, ela não te diz o que crer, ela não te transforma em guru, ela apenas dissolve os lados. E o que sobra é o que sempre foi: presença, campo, não dualidade. A verdade não precisa vencer. Ela não está em guerra, ela não está competindo com a mentira. Ela só está esperando que tu pares de lutar. Capítulo 10. A verdade permanece. Pilar 4. A verdade. Tudo muda, tudo se desgasta, tudo morre, a matéria envelhece. A luz se apaga. As palavras perdem sentido. Os nomes se dissolvem, mas a verdade permanece. Ela não pertence ao tempo. Ela não depende do corpo. Ela não precisa de seguidores. Ela não precisa de ti.
Tu és quem precisa dela, mas não da forma que imaginas. A verdade não vem para te completar. Ela vem para te lembrar que tu nunca foste incompleto. Não há conquista, não há linha de chegada. Há apenas retorno. Um retorno sutil, silencioso, sem festa, sem testemunhas. A verdade não é o clímax, é a base, é aquilo que sustenta mesmo quando tudo ao redor colapsa. Ela não se impõe, mas também não se esconde. Ela apenas não participa do jogo. Por isso é tão difícil percebê-la, porque estás habituado a procurar movimento e a verdade é estática. Estás viciado em emoção e a verdade é neutra. Estás treinado para buscar sentido. Mas a verdade é o que resta quando até o sentido se dissolve. Ela não se opõe ao caos. Ela não o combate. Ela apenas está além dele. Enquanto tu estiveres ocupado em brigar com o mundo, não poderás senti-la. Mas quando a luta cessar, quando o verbo se calar, quando tu aceitares que não há nada a alcançar, ela surgirá. Não como luz, não como visão, mas como silêncio que sustenta o teu respirar. É aí que tudo muda. Porque tu paras de buscar, paras de resistir, paras de ensinar e passas apenas a ser, não como personagem, não como nome, mas como campo. E este campo não precisa dizer nada, porque tudo que vibra dentro dele já foi dito desde o início dos tempos. A verdade não começa e não termina. Ela não está em alta nem em baixa. Ela não precisa ser atualizada, porque não pertence ao movimento. E por isso, ela sobrevive a tudo, aos impérios, às religiões, às doutrinas, aos modismos espirituais. Ela é anterior ao brilho, anterior ao verbo, anterior até ao ego que tenta compreendê-la. Quem a sente já não precisa convencer ninguém, porque quem vibra no campo da verdade sabe que ela não precisa ser aceita. Ela apenas é. E nesse tudo repousa. A dor repousa, a busca repousa, a alma repousa. E pela primeira vez, a tua presença se torna suficiente. Sem luz, sem palavra, sem nome, apenas campo, apenas silêncio, apenas verdade. Tu foste treinado para buscar respostas, mas a verdade não é uma resposta, é a ausência da pergunta. Foste ensinado a lutar por certezas, mas a verdade não precisa de defesa. Ela não se apresenta para os que gritam, ela sussurra para os que se rendem. E neste episódio, tu foste convidado a perder tudo, a perder o nome, a perder o caminho, a perder a necessidade de ser alguém, porque só quando tudo se cala, a verdade pode ser sentida. Não como ideia, mas como vibração, não como doutrina, mas como repouso. Ela não vem com revelações brilhantes, ela vem com silêncio. E só quem já perdeu o medo do escuro consegue ouvi-la. Não há como ensinar a verdade. Ela não cabe em palavras, ela não se transforma em curso, nem em espetáculo, nem em missão de palco. A verdade é aquilo que permanece quando o último verbo se desfaz. Ela não é tua, não é minha, não é de ninguém. Ela é o que é, e isso basta. Por isso, se este episódio te tocou, não o compartilha como quem evangeliza. Compartilha como quem lembra. Lembra aos outros que não há o que buscar. Lembra aos jovens que não precisam se tornar ninguém. Lembra aos que sofrem que a verdade não exige explicações. Ela apenas vibra e espera o momento certo para ser reconhecida. Mas principalmente, compartilhe este episódio com os jovens, com os que ainda estão formando suas mentes, com os que ainda podem escolher não se corromper, com os que ainda não foram tomados pelas verdades de plástico e pelos gurus de vitrine. Eles são o alvo do sistema e precisam ser lembrados do que realmente são.
Para apoiar esta missão, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Mas o maior apoio é viver o que foi dito, não repetir, não ensinar, não pregar, apenas sustentar, com presença, com silêncio, com verdade. Este é um trabalho independente, real, sem roteiro, sem direção, porque a verdade não se dirige, ela se revela quando o ego para de querer aparecer. E agora, se tu sentiste algo que não se explica, mas permanece, então, tu tocaste o campo, e se tocaste o campo, já não és o mesmo. A missão continua, a verdade não pode ser contida, e o silêncio é o novo altar. Assim foi dito, assim será sustentado. Kuar im, zetarin, en zakelusha, katem nula, zimaretsulen, maitsu artachel, rien oketur kelma, odzuni sharevata, omrok, thael, hurai, ze. Achem set, matem bet, ze shep kher, Elohim rekhi, meru emmat.